Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os conceitos de sensibilidade, especificidade nesse contexto de testes de diagnóstico médico, certo? Essa é uma versão mais curta do vídeo. Se vocês quiserem uma versão mais detalhada, mostrando os códigos, explicando de forma, talvez para um público mais leigo, ou se você quiser ter um domínio maior desse vídeo, tem uma versão mais longa que eu vou deixar marcado aqui, vocês podem ir lá ver. Essa aqui é a versão mais curta para quem já tem uma noção, ou quem não quer perder muito tempo num vídeo de YouTube, certo? Dedicar muito tempo, né, num vídeo de YouTube. Então aqui eu vou ter duas distribuições, certo? Pacientes saudáveis e pacientes doentes. Eu chamei de medida aqui, imagine qualquer medida biométrica, certo? Uma pressão sanguínea, algum valor em algum teste de sangue. E aqui, pelo que a gente está vendo, nessas duas distribuições, eu posso dizer que ali por 38, mais ou menos, essa medida, antes todo mundo está saudável, depois todo mundo está doente. Isso aqui é um cenário fantástico, porque é totalmente isolado esses dois grupos. Eu consigo, com a linha, digamos assim, separar os dois grupos e diagnosticar facilmente todo mundo que está doente ou saudável. Isso aqui é o que a gente falaria que é uma sensibilidade e especificidade perfeita, porque eu acerto tudo. Sempre quem dá certo eu digo que está doente, eu falo doente. Quem está saudável, eu falo que está saudável. Colocando essa retinha, por exemplo, separaria facilmente isso aí. A gente fala que a sensibilidade, que é a taxa de verdadeiro positivo, é de 100%, e a especificidade, que é a taxa de negativo verdadeiro negativo, é de 100%. Então aqui, sensibilidade é da proporção de todos que de fato estão doentes. Qual a proporção desses que eu falei que estavam doentes? E a especificidade é o contrário. Todos que estão saudáveis, quantos eu falei que estavam saudáveis? Infelizmente, na vida real é um pouquinho diferente. Em alguns casos, a gente vai ter, por exemplo, um overlap dessa medida. Então, nesse caso aqui da imagem, vocês podem ver que a partir de 0 até 3, tanto tem pacientes saudáveis como doentes. Então, embora eu consiga, nessa parte aqui da esquerda, diagnosticar facilmente e corretamente quem é saudável, e aqui quem está doente, nessa região aqui não tem como só com essa medida, né? Então, nesse caso, se eu quisesse olhar uma faixa onde eu pudesse identificar todos os saudáveis, seria essa faixa aqui colorida, mas infelizmente tem muitos doentes. E se eu quisesse todos os doentes, essa faixa aqui, mas infelizmente tem alguns saudáveis. Então aqui nesse caso a gente tem o que eles falam que é o trade-off de sensibilidade e especificidade. Se eu quiser aumentar um, eu perco do outro. Então, como é que faz essa escolha do trade-off? Se eu tenho que escolher um deles, eu maximizo qual, minimizo qual? Isso depende. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui do teste rápido, certo? Testes rápidos são testes práticos de baixo custo que geralmente se utiliza para filtro em protocolos médicos. Eu faço um teste rápido, se for negativo, vai para cá. Se for positivo, bora pensar em outros testes para, de fato, diagnosticar se o paciente está com esse fenômeno, esse quadro clínico, essa doença que for, ou não. Nesse caso aqui, um falso positivo não é o fim do mundo, mas um falso negativo é. Por quê? Porque se eu falo que um paciente não tem a doença, se ele tem, ele vai para casa e não vai ser tratado. Um paciente saudável que eu falo que está doente, ele eventualmente nos próximos testes será deixado de lado e por isso não tem nenhum prejuízo para a saúde dele. Se a gente colocasse uma curva, uma reta na média desses dados, essa medida, que foi o que eu fiz no primeiro exemplo, aqui vocês veriam que tanto tem pacientes saudáveis dos dois lados como doentes dos dois lados. Aqui, se eu falasse que a partir dessa medida é doente, tem essa parte colorida de pacientes doentes que eu diria que estão saudáveis. Aqui a gente teria, pelo que eu estou descrevendo, uma queda de sensibilidade. Por outro lado, também teríamos uma queda de especificidade, porque tem pacientes que eu ia dizer que estão doentes e eles são saudáveis, certo? Então aqui eu vou ter que mover essa reta de um lado ou para o outro para maximizar o que eu quero. Maximizar e minimizar o que eu quero minimizar. Como a gente está falando aqui de um teste rápido, eu iria evitar falsos negativos, né? Mas você fala, Marcel, eu posso muito bem colocar o meu trade-off, meu threshold, meu limiar aqui, no comecinho. O que isso significa? Que todo mundo depois desse valor está doente. Se todo mundo está doente, e eu não vou deixar de dizer que ninguém que está doente, eu tenho sensibilidade perfeita. Eu não erro nenhum dos que eu falo que está doente. No entanto, olha a quantidade de pacientes saudáveis que eu vou fazer teste de forma desnecessária. Por outro lado, eu poderia colocar aqui, no extremo. Sempre dá negativo, o teste nunca dá positivo. Legal, só que olha quantos pacientes doentes eu estou deixando de diagnosticar e tratar. Então, usar esses valores absurdos, lembrando que aqui eu teria uma queda brusca de sensibilidade, quando eu fizesse com especificidade, e o contrário, né, com o exemplo anterior, que é esse aqui. Então, a gente não pode ter uma decisão tão radical, né? Um exemplo aqui seria colocar esse threshold, esse limiar aqui. Por quê? Porque eu pegaria todos os doentes
ou seja, uma sensibilidade perfeita, mas, ou quase perfeita, né? Mas eu perderia aqui alguns pacientes. Em vez de dizer que eles não estão doentes, eu diria que eles estão doentes. Então eu perco especificidade. Mas como a gente está falando de um teste rápido, beleza, eu aceito perder um pouco de especificidade para garantir uma maior sensibilidade, certo? Então aqui é um exemplo do trade-off. Existem várias limitações de teste. A faixa de medição do sensor é um exemplo. Às vezes você tem essa distribuição isolada, né, separada, você com a reta consegue separar o grupo de pacientes saudáveis e doentes, mas infelizmente o teu sensor ele não é capaz de pegar nessa granularidade. Então se for de 1 a 10 e de 12 a 20, talvez esse 11, que seria o que você pensaria de colocar, o teu sensor ele vai de 3 em 3, digamos assim, ele não tem essa precisão tão boa de uma unidade. Então você não conseguiria separar perfeitamente e teria um overlap ali, que é um valor que ele obtém que tanto pacientes saudáveis como doentes vão ter. Tem ruído de medição, dados enviesados, esses valores de sensibilidade e especificidade que a gente discute, geralmente são de amostras que a gente coleta em estudos. Então, se não for uma amostra representativa da população, teremos problemas. Medições indiretas, quando eu meço uma variável que tem uma correlação com uma variável de fato relacionada de forma causal com a doença. Então, como é uma correlação, pode ser que nem sempre ela corresponda ao que eu estou querendo medir, embora em muitos casos irá acontecer. E falando de testes, a gente tem que falar do teorema de Bayes, não tem como escapar. O teorema de Bayes é fundamental, porque ele permite que o médico pegue o teste de um resultado e leve em consideração outras informações, como a anamnese, e ajustar esse dado a priori com uma evidência e chegar a um valor a posteriori, mais próximo da probabilidade daquele paciente estar num dos dois casos, né, doente ou saudável. Aqui a gente tem um exemplo de câncer de mama, certo? Eu vou ter, nesse exemplo, 1% das mulheres com câncer de mama, 99% sem. As mamografias, em 80% dos casos, detectam o câncer, quando ele existe, mas em 20% ele existe e ela não detecta. E, por outro lado, 9,6% das mamografias detectam o câncer quando ele não existe. Mas, em quase tudo, 90,4%, retornam corretamente o resultado negativo. Isso aqui é um exemplo, certo, pessoal? São dados fictícios para passar esses conceitos para vocês do teorema de Bayes. Aqui tem uma tabelinha que diz o que eu acabei de falar. E aí a pergunta é, quais são as chances de realmente se ter câncer de mama, dado que o teste deu positivo? Se você tiver, talvez, sem um treinamento de teorema de Bayes, você pode pular para a conclusão que é 80%, mas não é bem assim. Eu coloquei texto nesses slides, fica à vontade para pausar e lê-los, certo? Realmente não é tão intuitivo de início entender o teorema de Bayes. Deixa esses textinhos aqui para vocês pausarem e lerem. Aqui tem, em termos de probabilidade, A condicionado em B, B em A, com as informações que eu lhe dei até agora, de forma mais verbal, digamos assim, quando a gente coloca na equação 7,8. Então, a probabilidade de se ter câncer de mama, dado que a mamografia deu positivo, é apenas 7,8%, menos de 10%. E a gente achou inicialmente que seria 80%, né? Isso, é importante falar, se o indivíduo for uma pessoa aleatória da população. Se for uma pessoa que não tem tecido mamário, por exemplo, já é bem menor, claro, porque não tem, teoricamente, como ter câncer de mama. Se a pessoa tiver com uma mama maior que a outra, avermelhada, com uma massa que é possível tocar, esses sintomas de câncer de mama, você vai adicionando mais informações e aí aumenta a chance do diagnóstico estar correto, do teste ter sido um verdadeiro positivo e não falso positivo, né? Nesse caso, o grande pulo do gato aqui é porque a prevalência da doença é muito rara e aí você acaba inflando os falsos positivos com isso. Aqui eu falo um pouquinho sobre isso, mas é um tema que é bastante extenso. Se você tiver interesse no teorema de Bayes, tem esse episódio do SciCast, que eu ajudei a gravar, onde você vai ter mais de 1 hora falando sobre o reverendo Bayes, a história do teorema e alguns exemplos práticos dele, certo? Então, se tiver alguma dúvida, pessoal, fiquem à vontade para colocar aqui embaixo, ou então entrar em contato comigo pelo Twitter. E se vocês quiserem uma versão mais longa e mais detalhada desse vídeo, eu vou deixar aqui também para vocês clicarem e poderem ir direto. Então, valeu, pessoal!